Leitura do dia 140/365 Ester, 1 a 4. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 20 de maio de 2023 do Plano Anual. Ester 1. Podemos contemplar a soberania de Deus em ação. Embora o texto não diga, mas fica claro que o Senhor está criando uma situação de milagres para que Ester venha tornar-se rainha na Pérsia, e com isso salve os judeus dos malignos planos de Amã. O desejo iminente de Xerxes e a inesperada recusa da rainha, são fatores em que a mão de Deus fica evidente. A atitude de Vasti teve consequências graves para ela, pois quando tornou-se sobriedade, Xerxes convocou seus juristas que eram também seus melhores amigos e pediu seus conselhos. Da parte deles a orientação é que a rainha fosse substituída, pois a insubmissão dela poderia ter consequências graves em todo o império. Isso nos ensina que devemos pensar muito bem antes de tomar uma decisão. Precisamos orar e refletir sobre isso, de maneira que o Espírito Santo possa nos dirigir e evitar danos em nossa vida. O banquete de Xerxes. Vasti recusa o convite do rei. As consequências. O decreto do rei. O banquete de Xerxes. O império de Xerxes, o persa, foi um dos mais proeminentes e poderosos da história. Diante de tamanha glória, ele não se satisfez em escondê-la, queria compartilhá-la com as autoridades da época e com seus súditos. Para isso, ele deu um grande banquete que durou 6 meses. Durante todo esse tempo houve abundância de comida e bebida para todos. Vasti recusa o convite do rei. Vasti, a rainha, estava oferecendo um banquete à parte, para as mulheres do reino. Quando já estava embriagado, Xerxes, não satisfeito em mostrar toda a riqueza do reino, queria ostentar também a beleza da rainha. Mas Vasti recusou o convite. Provavelmente, ela não quis ser exposta diante de homens bêbados que a esta altura já não tinham pudor. O rei não gostou nada da recusa da rainha, ele ficou furioso e indignado. As consequências. Xerxes consultou os conselheiros e eles disseram que a desobediência da rainha era uma ofensa grave, além de ser um mau exemplo, um decreto ordenando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. Que outra mulher reine em seu lugar. O decreto do rei. A atitude de Vasti foi interpretada como uma grande falta de respeito à autoridade masculina do rei. A autoridade masculina sobre o lar era algo extremamente forte naquela cultura, se percebe isso, pelo fato de que o rei, rapidamente chamou os conselheiros, ao invés de conversar com sua esposa. Ester 2. Observamos que o plano de Deus para a nomeação de Ester como rainha, continua. Aqui o rei Xerxes é aconselhado a iniciar uma seleção com as melhores virgens do reino, para que dentre elas, uma seja a nova rainha. A partir daí, surge Ester, que na verdade se chama Hadassa. Prima de Mardoqueu e órfã, de pai e mãe. Viveu sob os cuidados do primo durante a maior parte da vida, e era como filha para ele. Percebemos que a educação e influência de Mardoqueu na vida de Ester são determinantes para sua nomeação como rainha. Tudo quanto ele lhe dizia, ela observava e seguia. O procedimento de Ester era excelente. Quando chegou diante do responsável pela seleção da nova rainha, Hegai, ele prontamente gostou mais dela e a favoreceu. Havia uma graça nela que só pode ser explicada pela presença de Deus. Todos os meses, após o tempo determinado, o rei conhecia uma nova jovem. Quando viu Ester, ele ficou extremamente encantado.
O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher, ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-se rainha em lugar de Vasti. Há algo nessa história que me chama muito a atenção. Ester sempre deu ouvidos às autoridades instituídas sobre ela. E mesmo depois de se tornar rainha, continuou submissa às orientações de Mardoqueu. Com isso, percebemos que ela era uma mulher naturalmente sábia e submissa. O procedimento de Ester deve ser imitado por todas as mulheres, pois desta maneira elas serão agradáveis diante de Deus e dos homens. Por fim, Mardoqueu descobre um plano de insurgentes para matar o rei, e denuncia a rainha. Esta, por sua vez, avisa ao rei que ao investigar descobre a verdade e os traidores são mortos. Este fato se torna, posteriormente, determinante para a salvação de Mardoqueu e de todos os judeus. A eleição de uma nova rainha. A origem de Ester. O procedimento de Ester. Ester é coroada rainha. Mardoqueu e a conspiração contra o rei. Ester 3. O escritor nos mostra um acontecimento decisivo na história do povo de Deus, a promoção de Amã, no governo de Xerxes e seu ódio contra os judeus. Ao receber da parte do rei uma posição elevada, Amã queria ser reverenciado por todos. Contudo, Mardoqueu não lhe prestava tal reverência, não se curvava diante dele. Quando soube disso, Amã ficou furioso e decidiu destruir não apenas Mardoqueu, mas todo o seu povo, os judeus. O inimigo de nossas almas, que é inimigo declarado do povo de Deus, o influenciou e ele arquitetou um plano maligno e determinou um dia para a execução. Com muita astúcia ele se dirigiu ao rei e contou-lhe sobre o plano. Xerxes, sem saber de todos os detalhes, consentiu, e deu a Amã sua aprovação. Como servos de Deus devemos estar cientes de que vivemos em uma grande batalha espiritual. Estamos cercados por hostes e principados, nas regiões celestiais. Por isso, devemos estar vigilantes. Em oração. De maneira que possamos ouvir a Deus e clamar pelo seu socorro. A promoção de Amã. Plano para matar os judeus. A aprovação do rei. Ester 4. Quando o decreto da morte dos judeus é oficialmente publicado em todas as províncias, Mardoqueu é tomado por um lamento e tristeza profundos. A atitude dele deve ser a nossa em momentos de caos na nossa nação, comunidade, povo. Precisamos amar nosso povo e nação. Somos vozes proféticas levantadas para ser sal e luz. Se não resplandecermos, tudo ao nosso redor será dominado por trevas e nós mesmos seremos tragados por ela. Quando soube da tristeza de Mardoqueu, a rainha Ester ficou muito aflita, mas não sabia o motivo, e então mandou perguntar o que estava acontecendo. O mensageiro foi até Mardoqueu e voltou à rainha com as respostas. Ele contou sobre o decreto da morte dos judeus e com instruções de seu pai adotivo, para que ela intercedesse junto ao rei. Mas não era tão simples, havia um decreto que proibia a qualquer um ir à presença do rei sem ser chamado, e a pena podia ser a morte, a não ser que o Xerxes estendesse o cetro a Ester, simbolizando sua permissão a ela. Quando soube das palavras da rainha, Mardoqueu disse: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Deus trabalha em nossa vida com o propósito de nos usar para o crescimento do seu reino.
Nossos dons, talentos, posição social, enfim, fomos geográfica e estrategicamente colocados por Deus em posições nas quais sejamos uma influência do reino de Deus. Quando nos omitimos a esse chamado, pecamos. A omissão é sinônimo de incredulidade e pecado. As palavras de Mardoqueu a Ester são profundas. Ele cria que socorro viria de Deus para os judeus, e talvez ele quisesse usá-la. Mas caso ela se recusasse, o Senhor levantaria outra pessoa, mas qual seria o seu futuro? Devemos pensar sobre isso quando fomos tentados à covardia. O que será de nós? A partir disso, Ester se posiciona e pede a ele e a todos os judeus que permaneçam em jejum e oração por 3 dias, ela fará o mesmo. O objetivo é que o Deus eterno se compadeça. Em momentos de crise, o desespero não é a solução. Devemos orar e jejuar profundamente diante do Senhor, com o objetivo de que Ele interceda e mude o decreto do mal. Mardoqueu chora amargamente. A responsabilidade de Ester. As instruções de Ester.